estava nem aí, entendeu? Pra mim era aquilo, só queria que o cara que eu gostava na época me enxergasse como a mulher da vida dele e me pedisse em casamento, entendeu? Era isso que eu queria. Como recuperar a sua autoestima? Já é tarde da noite, quase 2 da manhã, e eu resolvi gravar esse vídeo porque é um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres. Autoestima é muito importante, gente, e se as pessoas soubessem disso, como que ela te ajuda a mudar em alguns aspectos da vida, a transformar algumas situações em que você às vezes não consegue sair, as pessoas dariam mais atenção. Autoestima e imagem e autoimagem estão muito conectadas, né? A gente sabe disso. A forma como você se vê, a forma como você se trata, isso a gente vê aqui na internet, vê todo mundo falando. E eu não venho falar aqui apenas como consultora de imagem ou como uma pessoa que trabalha com isso nas redes sociais, mas aqui, especialmente aqui, eu me sinto mais aberta para falar sobre isso como mulher, como uma pessoa que já passou por relacionamentos que afetaram a minha autoestima. E acho que muita gente confunde autoestima com vaidade. As pessoas confundem o fato de você se amar, se priorizar, ser um pouco egoísta, com você se manter sempre arrumada. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vaidade é aquela coisa em excesso, né? Vaidade é aquilo que te faz ter em excesso, tá mais ligado ao ego do que à autoestima, no caso. A autoestima é o autocuidado com você, é você se conhecer a ponto de saber os seus limites. É você se conhecer e falar: tá tudo bem eu não ser perfeita, tá tudo bem o meu cabelo não ser o melhor, eu vou tentar e vou fazer o possível para que eu me ame e viva muito bem desse jeito. Então, autoestima e vaidade são coisas diferentes, a gente precisa aprender isso. E é aí que a gente cai na armadilha de achar que a gente vai resolver a nossa autoestima só comprando roupa, o que é uma grande mentira. Porque eu já vi mulheres que têm um guarda-roupa repleto de roupas e não tem autoestima nenhuma, ela não tem um autocuidado com ela não sabe o que ela realmente é, do que ela realmente gosta, o que ela realmente permite, né, na vida dela como mulher. Então, a gente precisa abrir um pouco a nossa mente sobre isso. Existem alguns momentos da nossa vida em que a gente se perde. Geralmente, eles estão ligados a relacionamentos, a fases da nossa vida que afetam diretamente a nossa identidade, como gravidez, transição de carreira, ou às vezes você tinha um corpo e acabou emagrecendo, ou era magra e acabou ficando mais cheinha. Então essas fases vão afetar a nossa autoestima diretamente. E é aí que entra o momento que você se desconecta. Quando eu senti que eu realmente não tinha autoestima, foi no momento que eu me vi muito perdida, assim. Eu achava que ninguém olhava pra mim. Eu falava: "Não, ninguém olha pra mim, é impossível". Mas assim, obviamente ninguém olhava porque eu não me olhava. Eu me achava zero bonita. Eu achava que eu tinha defeitos em tudo eu via defeitos. Por muito tempo eu usei franja, porque eu achava minha testa enorme, e ela pode ser, as pessoas podem até achar, só que eu. E hoje em dia é uma coisa que eu aceito super bem, porque eu acho que essa é a coisa legal da autoestima, de você se olhar e falar assim: tá, esse é o corpo que eu tenho, esse é o rosto que eu tenho, esse é o cabelo que eu tenho, e o que eu posso fazer a partir disso? Só melhorar. Se eu continuar reclamando, eu vou sempre caindo num buraco e eu vou me fechando, né? Que é o que a gente geralmente faz. E aí isso afetou muito a minha forma de se vestir, né? Afetou demais. Teve um tempo que eu fiquei muito perdida, com relação à minha imagem, perdida assim, real. Eu misturava tudo, eu não sabia o que era legal pra mim de fato, aquilo não me traduzia. Eu sou uma mulher muito prática no modo de me vestir. Só que quando eu me perdi, quando eu me desconectei dessa autoestima e de saber quem eu era e de tudo mais, eu fiquei tão perdida a ponto de perdida de tudo. Eu não sabia o que era realmente bom pra mim, aquilo que valorizava o meu corpo, aquilo que me valorizava como mulher, quais eram as cores que eram boas pra mim, o que me traduzia na sociedade como mulher, como eu me vestia pra ficar bem, sabe? Não como armadura, mas pra me traduzir mesmo. Um erro muito comum que a gente comete é esperar ficar bem pra cuidar dessa imagem. Isso é um erro muito comum. Você não pode esperar ficar bem. Tem uma coisa que a Lara Nesterucchi fala, que eu acho genial. Ela fala que o primeiro movimento do redemoinho,
Quem precisa fazer somos nós. E o primeiro movimento qual é? Começar a cuidar da imagem. E isso eu não tô falando de você, a estratégia de imagem de que uma cor assim, tal. Não, gente. Eu tô falando do cuidado diário, daquilo que você faz pra você, uma rotina de skincare, deixar o seu cabelo bem arrumado durante o dia, tentar, mesmo que você trabalhe em home office, mesmo que você esteja trabalhando em casa, tentar cuidar de você de um modo carinhoso, de um modo que faça com que você se sinta bem com isso. E isso não é só você vestir uma armadura e colocar um monte de treco-treco, não. É sobre o cuidado com você, o cuidado com suas unhas, o cuidado com o teu cabelo, com a limpeza da sua pele, com a sua limpeza corporal. É isso. Esse é o primeiro movimento do redemoinho que vai fazer você transformar e começar a ajustar a sua autoestima. Em outros vídeos, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mais aprofundado. Mas eu acho que esse movimento do cuidado com você, dos pequenos cuidados, sabe? E aí, esses pequenos gestos, um gesto de. Eu lembro que eu comecei a cuidar mesmo de mim. Por exemplo, uma coisa que eu fiz que foi muito legal e ajudou muito na minha autoestima. Eu era mais nova, tá? Eu tinha acho que 23 anos. E aí eu tinha muito melasma no rosto. Eu lembro da minha amiga falar assim pra mim: Meu, você não cuida do seu rosto, você não passa um protetor solar. E eu realmente não passava. Assim, eu não tava nem aí, entendeu? Pra mim era aquilo, só queria que o cara que eu gostava na época me enxergasse como a mulher da vida dele e me pedisse em casamento, entendeu? Era isso que eu queria. Eu não estava me enxergando antes desse cara, antes de querer casar. Eu precisava que ele me visse, mas assim, nem eu estava me enxergando. E aí, esse primeiro movimento de putz, que é bom também quando a gente tem alguém, a gente sempre tem alguém, né? E isso é ótimo. Ouçam as amigas que puxam a sua orelha com relação à sua aparência. Às vezes ela não tá falando isso pro seu mal, ela não tá falando isso porque ela acha que você é feio ou alguma coisa do tipo. Às vezes ela tá falando porque ela tá vendo uma coisa que você não tá vendo, no meu caso. Então eu falei, putz, é verdade, eu não nem passo protetor solar, eu tô aqui cheia de melasma, eu tinha 23 para 24 anos. E aí eu comecei a cuidar do meu rosto, comecei a passar uma pomada super famosinha aqui na internet, Vitacide, comecei a usar aqui no rosto, e aí começou a descascar, meu rosto começou a ficar bonito. E aí, meu, você não acha que esse cabelo escuro não tá muito escuro pra você? Você é nova. E aí, vamos começar a clarear o cabelo. E aí, esse cuidado comigo foi fazendo com que eu despertasse falando, não, realmente, eu posso ficar bonita, eu posso ficar mais interessante. Então foram esses primeiros cuidados, essas primeiras coisinhas que eu falo, dou risada, porque eu lembro com carinho, porque foi um processo muito gostoso de cuidar da minha aparência para começar a cuidar da minha autoestima, porque às vezes a gente acha, a autoestima vem antes, e não, é o primeiro movimento do redemoinho que vai fazer com que você desenvolva essa autoestima e comece a se entender como mulher e entender qual que é o seu posicionamento, como que você vai agir diante das coisas da vida a partir de agora, né? Porque parece que acontece uma mudança de mentalidade, é muito louco. Você começa, a partir do momento em que você começa a alimentar a sua autoestima, você começa a mudar o seu pensamento. E aí você começa a entender realmente quem você é e quem você está se tornando. Autoestima é um assunto muito amplo, né? Então a gente teria muita coisa para conversar aqui, mas hoje às 2 da madrugada, eu quis trazer esse tópico. E aí a gente pode falar, se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, depois. Eu trouxe isso aqui mais para falar que autoestima não nasce pronta, é um processo que você tem que ir ajustando tijolinho por tijolinho. Ele é demorado, mas vale super a pena. Você vai se sentir melhor com você. E aí, óbvio que o autoconhecimento é uma coisa que se estende para a vida, né? A gente está aqui para evoluir, para crescer sempre. E é legal que isso vai sendo construído de uma forma externalizando para sua roupa. Então, eu acho que o primeiro processo para você começar a cuidar da sua aparência, cuidar da sua imagem, é a autoestima, é mexer nessa engrenagem aí que faz tudo girar para te transformar nessa mulher potência que você pode ser, tá bom? Um beijo.